Sem eleições limpa e democrática, não haverá eleição. Juntos, nós faremos o que tiver que ser necessário para que, repito, haja contagem pública dos votos e tenhamos eleições democráticas o ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro, não é de hoje, já não usa meias palavras para lançar ameaças de que não haverá eleição para presidente no ano que vem, caso o sistema de votação com a urna eletrônica seja mantido. No domingo, do Palácio da Alvorada, ele passou essa mensagem pelas redes sociais aos seus apoiadores, reunidos em várias capitais com a bandeira do voto impresso e com palavras de ordem antidemocráticas, contra o Supremo Tribunal Federal e especialmente contra o Tribunal Superior Eleitoral e seu presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso. Houve reação, em conjunto, por meio de uma nota assinada pela cúpula do TSE e por todos os presidentes que comandaram a Corte Eleitoral desde 1988. O manifesto das principais autoridades ligadas à Justiça Eleitoral segue afirmando que as urnas eletrônicas são auditáveis em todas as etapas do processo, antes, durante e depois das eleições. Todos os passos, da elaboração do programa à divulgação dos resultados, podem ser acompanhados pelos partidos políticos, Procuradoria-Geral da República, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Federal, universidades e outros que são especialmente convidados. Os ataques chegaram a tal ponto que, nesta segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade 2 medidas importantes contra o presidente. Abriu um inquérito administrativo para apurar os ataques sem provas ao sistema eletrônico de votação e pediu ao Supremo Tribunal Federal que o caso seja analisado no inquérito das fake news, sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. A Bolsonaro não faltariam oportunidades para apresentar as provas de suas suspeitas. Disse que as apresentaria numa live na semana passada, mas não provou nenhuma fraude. Aliás, para os ministros do TSE, Bolsonaro teve uma possível conduta criminosa nessa live, como explicou o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. A ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática. Suprimir direitos fundamentais, incluindo os de natureza ambiental, é uma conduta antidemocrática. Conspurcar o debate público com desinformação, mentiras, ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. Há coisas erradas acontecendo no país e nós todos precisamos estar atentos. Mas mesmo sem nenhuma prova, o presidente agrupa cada vez mais seus aliados em torno desse tema. E seus apoiadores deixam de lado, por exemplo, o abraço de Bolsonaro ao Centrão, o grupo político que agora ocupa com o senador Ciro Nogueira a segunda cadeira mais importante no Palácio do Planalto, a chefia da Casa Civil. Eu sempre fui do Centrão, eu sempre fui do PP, raramente de fora do partido que estava fora dessa sigla. Agora, não podemos simplesmente achar o Centrão está fora do destino do Brasil. Tá? Então, é o que eu tenho para governar. De que forma o discurso contra a urna eletrônica agrupa a rede bolsonarista e como essa rede atua para disseminar teorias conspiratórias para defender o voto impresso? Em que medida os robôs reforçam a disseminação de notícias falsas sobre o sistema de votação? E passado o recesso, mudou o humor dos partidos no Congresso, que estavam unidos contra a proposta do voto impresso defendida pelo governo? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, de volta ao lado da Carolina Moran, e nesse episódio conversamos com o colunista Pablo Hortelado, especialista no monitoramento das redes sociais e professor de gestão de políticas públicas da USP, e com o repórter Bruno Góes, da sucursal de Brasília. Fique com a gente. Professor Pablo Hortelado, em primeiro lugar, é possível relacionar esses ataques sistemáticos do presidente ao sistema eleitoral, à urna eletrônica, ao próprio presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, à perda de popularidade que ele, Bolsonaro, enfrenta dentro e fora das redes?
As pesquisas de opinião, que são os melhores elementos que a gente tem para saber o que está acontecendo, elas mostram que ele vem perdendo apoio, né? Isso pode se dever ao avanço da pandemia, à piora das condições econômicas e certamente também esse fator aí de aproximação com o centrão, com as forças do establishment político, né? Que contraria muito a sua bandeira, né? Contraria muito, digamos assim, a sua proposta de governo, a sua ideologia antissistêmica. É difícil saber em que medida qual desses fatores está influenciando na perda de apoio, mas ele certamente vem perdendo apoio, né? De certa maneira, também esses esforços que ele tem feito de mobilizar a base parecem estar articulados com esse sentimento de que ele está perdendo apoio. Então, ao mesmo tempo que ele vem perdendo apoio, ele tenta estimular a base, criando novos fatos que mobilizem esses seus seguidores para uma coisa contrabalancear a outra. Professor, de que forma esse discurso muito aberto contra o sistema eleitoral, levantando insinuações sem fundamento sobre a urna eletrônica, com ataques sistemáticos ao judiciário e ao TSE, influencia o comportamento dessa base bolsonarista nas redes e promove até uma aglutinação e uma mobilização dessas pessoas? Pois é, né? Tudo indica que esse movimento recente, esse ataque ao sistema eleitoral, a credibilidade do sistema eleitoral que ele vem fazendo recentemente, ele é uma tentativa de contrabalançar a perda de apoio que ele está notando por outros fatores, que pode ser a aproximação do centrão, pode se dever a outros fatores de ordem mais estrutural, né? Então, à medida que ele vai perdendo esse apoio, ele tenta resgatar o apoio mobilizando, criando fatos novos, né? Esse discurso questionando a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro é um discurso antigo, ele já tinha adotado nas eleições de 2018, ele reativou um pouquinho nas eleições municipais de 2020, né? E agora ele prepara com muito mais força, já preparando talvez, né, um resultado adverso, um resultado negativo nas eleições aí de 2022. Né? Então ele cumpre esse duplo papel. Por um lado, ele reativa a base, e segundo, ele também prepara aí um questionamento, uma ruptura ou alguma outra jogada para desafiar o resultado das eleições de 2022, caso ele perca. É um movimento que é muito parecido com o movimento que o Trump fez nas eleições americanas, né? Era madrugada no Brasil quando Trump falou em fraude eleitoral sem apresentar nenhuma prova e declarou vitória. Joe Biden tinha se manifestado quase 2 horas antes num tom completamente diferente. Também ganhou as eleições da Hillary Clinton, né, e ele retomou esse discurso de questionando a credibilidade das eleições americanas nas eleições mais recentes. Né? Então, de certa maneira, o Bolsonaro também está copiando esse movimento do Trump. Agora, professor, como é que o presidente obtém eficácia nas suas narrativas com viés conspiratório nas redes sociais? Como é que ele consegue chegar e convencer os seus apoiadores dessas teorias? A adesão às teorias conspiratórias é um fenômeno bem amplo e que está bem disseminado na sociedade. Não estou falando dessa teoria conspiratória em particular, mas falando de teorias conspiratórias em geral. É um fenômeno que está bem disseminado na sociedade e não parece variar muito com classe social, com escolaridade, com raça, etc. Então as pessoas, uma parcela da população, ela tende a explicar fenômenos complexos como se fossem manobras ocultas de uma elite, né, para enganar o povo. Mesmo que a gente tenha explicações mais factíveis, mais facilmente aceitáveis, que são oferecidas pela ciência, pelo jornalismo ou pela justiça. O que o presidente está fazendo é explorar o que a gente chama, né, de ideação conspiratória que está disseminada aí na sociedade, que vai muito além do bolsonarismo, não é? Para tentar ativar esse tipo de forma de pensar, não é? Incutindo, promovendo a desconfiança do sistema eleitoral, dizendo que esse sistema eleitoral está fraudado. Hoje em dia, mudou, é de cima para baixo. Né? A fraude está no TSE, para não ter dúvida. E ele vem sendo fraudado sistematicamente pelas elites para escantear novas forças políticas que estão tentando ascender e que não participam desse consórcio oculto que ele está denunciando. Agora, professor, tem um aspecto também de utilizar um discurso com viés de confirmação, né? Quer dizer o que as pessoas gostariam que fosse verdade.
Em que medida isso aí funciona e é usado como estratégia pelo presidente Jair Bolsonaro? Esse é um segundo aspecto, né? O primeiro aspecto da teoria da conspiração, ele está aludindo para além do seu próprio campo, né? Porque esse modo de pensar, essa ideação conspiratória, ele está bem disseminado na sociedade. É um fato que o presidente Trump nos Estados Unidos também utilizou, não é? Quando ele recorreu a essa teoria da conspiração QAnon, que dizia que os democratas e membros das elites culturais estavam envolvidas numa espécie de seita pedófila, né? Essa conspiração foi muito utilizada pelo presidente Trump de maneira indireta, por meio assim das suas tropas nas mídias digitais, e ela não chegava apenas aos republicanos, que são o seu próprio partido, mas também chegava a um pedaço do Partido Democrata, porque essas pessoas que têm esse tipo de ideação conspiratória compravam uma parte dessa teoria. Agora existe uma segunda estratégia, que é o viés de confirmação, né? Ele pregar para os convertidos. O viés de confirmação é uma disposição psicológica que faz com que a gente aceite de maneira muito acrítica tudo aquilo que confirma a nossa convicção, aquilo que a gente já acredita, e que a gente rejeite, rechace tudo aquilo que desafia aquilo que a gente acredita. Como a gente está vivendo em tempos muito polarizados, as nossas convicções estão muito firmes. Então os partidários do presidente Bolsonaro, eles acreditam piamente que o presidente Bolsonaro é um lutador que está vindo de fora do establishment e que ele está enfrentando grandes desafios, e que esse establishment, essa elite, não é? Ela está encastelada e ela está se organizando para impedir que ele governe e que ele permaneça no poder num próximo ciclo eleitoral. Então, como essa convicção ela é muito arraigada, afirmações que simplesmente confirmem essa crença que as pessoas já têm, elas são muito aceitas por esse público, né? Então, a ideia de que as eleições foram fraudadas, todas essas evidências que o presidente apresentou na live da semana passada, são evidências muito fracas, que já foram desmentidas por especialistas, foram desmentidas pela Justiça Eleitoral. Elas são aceitas de maneira muito acrítica, porque elas já confirmam as convicções que as pessoas já têm. E as críticas que são oferecidas pela Justiça Eleitoral, por exemplo, elas são desacreditadas, porque faz parte dessa convicção achar que a justiça eleitoral ela é enviesada, que os meios de comunicação são enviesados, que as forças políticas que estão defendendo o sistema eleitoral tal como é, são enviesados, porque fazem parte dessa conspiração. Pois é, e aí até que ponto bater nas instituições, não apenas no sistema de urna eletrônica, mas bater no TSE, no presidente do TSE, nos ministros do Supremo, faz parte também dessa narrativa, ou é aleatório, são coisas paralelas? Faz tudo parte de uma mesma estratégia, não é? Porque para eu ter essas explicações alternativas, para elas se tornarem críveis, eu preciso deslegitimar as autoridades epistemológicas. É um termo complicado, mas simplesmente são as instituições em que a sociedade conferiu a autoridade de determinar o que é e o que não é, porque elas são especializadas, porque elas têm meios. Então nós estamos falando da ciência, que tem procedimentos empíricos de verificação, nós estamos falando da justiça, que tem os instrumentos da justiça policiais de determinação dos fatos, nós estamos falando do jornalismo, que tem os procedimentos de apuração da notícia. Todas essas instituições são encarregadas de determinar o que é e o que não é. Esse tipo de estratégia tenta minar a credibilidade nessas instituições, dizendo que essas instituições não estão cumprindo o seu papel e que, portanto, qualquer afirmação delas é enviesada e não deve ser acreditada. Precisamos das instituições e precisamos da sociedade civil, ambas bem alertas. Nós já superamos os ciclos do atraso institucional, mas há retardatários que gostariam de voltar ao passado. Ora, se eu não posso confiar na ciência, no jornalismo, nem na justiça, qualquer outra explicação alternativa que não dispõe desses procedimentos sofisticados de determinação da verdade, elas podem ser compradas. E aí teorias da conspiração, as explicações mais estapafúrdias, elas passam a competir com explicações sérias, com pesquisas científicas, com reportagens que fizeram verificação e apuração dos fatos. Tudo passa a estar mais ou menos no mesmo nível.
Professor, nessa segunda-feira, o Sonar do Globo publicou que uma plataforma de monitoramento de perfis falsos no Twitter, o Bot Sentinel, identificou contas falsas tuitando palavras-chave da campanha contra o sistema de votação, né? Como voto impresso já, voto auditável, palavras-chave desse tipo. E identificou quase 100 tweets desses perfis falsos e um movimento expressivo de robôs ao longo de domingo, né? Dia de manifestações de apoio ao governo. A gente tem realmente um aumento agora no uso desses perfis falsos? Até que ponto eles servem como instrumento de mobilização nesse momento? Olha, a primeira observação a se fazer é que é muito difícil você identificar, separar o que é um robô e o que não é um robô, porque as próprias plataformas têm dificuldade em determinar isso, porque um robô sofisticado, ele não fala só sobre um determinado assunto. E um militante, muitas vezes, ele pode falar só sobre um assunto. Então, a distinção entre um software, né, um programa de computador que fica tweetando sobre um determinado assunto e um humano que fica tweetando sobre um assunto de maneira militante é muito tênue. É muito difícil diferenciar o comportamento de um e outro, e por isso que as estimativas elas são imprecisas. Apesar disso, a gente sabe que assuntos políticos têm mais ou menos, em média, o dobro de robôs do que assuntos não políticos. E, dentro dos assuntos políticos, os assuntos ligados ao governo Bolsonaro têm, em média, 50% mais robôs do que os assuntos políticos dos outros campos políticos. E esse padrão se estabeleceu nas hashtags que a gente viu aí nas últimas 48 horas sobre voto impresso e voto auditável. Eles tiveram mais ou menos 50% a mais de robôs do que os robôs que são utilizados também por outros grupos políticos. Esse aumento de robôs, ele ajuda a levantar esses temas, ele faz com que esses temas sejam lançados, mas ele é incapaz de sustentar esses temas no decorrer do tempo. Isso mostra que, embora eles tenham sido utilizados, né, provavelmente tenham sido utilizados, existe uma base muito significativa de apoiadores do presidente Bolsonaro que recebe essa pista dos robôs, né, esse tema que são levantados os robôs, e passa a sustentar esses temas nas conversações no Twitter e nas outras plataformas, né? Não é à toa que o governo tem uma base de apoio muito expressiva que são capturadas pelas pesquisas de opinião e que a gente também consegue ver nas ruas, como aconteceu nas mobilizações de domingo. Professor Pablo Hortelado, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Muito obrigado. Até logo. Bruno Góes, o relator Felipe Barros e o presidente da comissão especial, que são aliados do governo, perceberam a derrota antes do recesso, cortaram a palavra dos deputados e impediram a votação da PEC do voto impresso. Presidente, questão de ordem, uma questão de ordem. O prazo para o relator até a próxima reunião. Eu estou pedindo uma questão de ordem. Está encerrada a presente reunião. Agora, na volta do recesso, quando é que esse tema vai ser retomado? E de lá para cá, houve alguma mudança de humores nos partidos que antes estavam mobilizados contra a proposta? Bom, quinta-feira é uma sessão marcada da comissão especial para votação do relatório. O presidente da comissão prometeu votar na quinta-feira, dia 5, e por enquanto o governo ainda precisa de 5 votos, virar 5 votos para aprovar o parecer do relator. O clima durante o recesso foi de insatisfação, ainda é de insatisfação pela posição do governo do presidente Bolsonaro de condicionar a realização das eleições à aprovação do voto impresso. Então, a foto do momento é o clima de rejeição. Além da oposição, a partidos de centro independente estão aliados contra o governo, como o MDB, DEM, PSD e o PL. O governo, antes do recesso, já tinha conseguido reverter a posição do PP e do Republicanos, e agora pode ser que mire no PL do Valdemar Costa Neto. O relator, o Felipe Barros, vai ter uma conversa com o novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para definir uma estratégia. Não se sabe o que podem oferecer, ainda não sei, mas é bom ficar de olho nos próximos dias para ver o que vai acontecer. Como é que é essa composição na comissão, Bruno? Quantos votos são necessários? Quantos votos são necessários para derrubar esse relatório favorável ao voto impresso? Então, por enquanto, segundo me dizem os deputados dos dois lados, o placar está em 22 votos contra o parecer e há 18 votos
a favor do parecer. Então, o governo aí, para desempatar o jogo, teria que virar os 5 votos. Como é que os parlamentares têm recebido o aumento da pressão e das ameaças do presidente Bolsonaro, dizendo com todas as letras que não vai ter eleição se não houver voto impresso? Pelo que eu pude perceber, até o momento, a disposição é dar uma resposta e enterrar o projeto na raiz, né? Rejeitando o relatório na comissão especial. É uma questão importante para os partidos mandar essa mensagem, dizer que não aceita a chantagem de condicionar a realização das eleições a um projeto que implementa o voto impresso. É uma questão de defesa do processo democrático. O Datafolha indagou os entrevistados sobre a capacidade do presidente de liderar o país. 63% consideram que Bolsonaro é incapaz de liderar o Brasil, o maior índice desde que assumiu. Bruno, a gente vê nas pesquisas eleitorais que a popularidade do presidente, do governo e do presidente vem caindo nos últimos tempos, em especial depois de tudo que a gente tem visto em relação à pandemia. Em que medida que os parlamentares compreendem que o presidente tem forçado a barra contra a urna eletrônica porque ele mesmo, Bolsonaro, entende que vai perder a eleição e nesse ambiente tenta criar uma narrativa, um ambiente de não aceitar um resultado possível, eventual, negativo nas urnas? Há essa impressão, sim, no Congresso, de que o presidente força a barra por causa da queda de popularidade, mas há também a impressão de que o presidente quer pautar um assunto, né? Conversei com alguns deputados e eles dizem que uma forma de o presidente Bolsonaro se manter alinhado à sua base fiel é manter esse tema em debate, para fugir de responsabilidades como responder a questões sobre o combate à pandemia, o desemprego e tantos outros problemas. É uma forma ali de manter a base alinhada e pronta para o debate político de 2022. Bruno, há informações de que o relator, diante da iminência da derrota, esteja propondo um texto que agradaria a todos de alguma forma. Tem clima para um texto de entendimento, de consenso sobre o tema do sistema de votação? Olha, Carol, eu acho difícil haver um meio termo, porque agora a questão é política, né? Os deputados estão dizendo que é preciso defender o processo democrático, e pelo que eu conversei antes dessas ameaças do presidente, os deputados diziam que havia até um clima favorável à aprovação da proposta. Por exemplo, se o relator antes tivesse proposto o voto impresso para valer em 2024, sem essa postura agressiva do governo, seria possível aprovar, não haveria dificuldade. Agora fica difícil que o cenário mude só com alterações no relatório, porque realmente virou uma questão política. E agora, nesse ambiente que o governo pode perder, né, tem uma iminência de perder na comissão especial. Primeira pergunta, como é que o presidente da Câmara, aliado do presidente Arthur Lira, vê esse debate? Ele apoia? Ele está junto com o governo nesse momento em relação a essa proposta? E em que medida os governistas, com medo de perder na comissão, têm a chance, a possibilidade de levar o caso direto ao plenário para um tudo ou nada, uma votação tudo ou nada no plenário da Câmara? Bom, nos últimos dias, nas últimas semanas, o presidente Arthur Lira está visivelmente constrangido com o tema, porque ele bateu no peito e criou a comissão especial, parou uma sessão plenária só para ler a abertura da comissão especial, cedeu ao governo numa pauta que é importante, uma pauta ideológica, montou a comissão, conversou com a presidente da CCJ, Bia Kicis, para que uma maioria fosse formada, e toda essa postura do presidente de condicionar as eleições à aprovação do voto impresso deixaram numa saia justa, porque os seus colegas se revoltaram contra essa postura do presidente, e agora ele diz que a responsabilidade é do Senado, porque há uma proposta no Senado que também trata do voto impresso. Ele ficou meio sem argumentos sobre o assunto, né? E agora, se o governo sentir que vai perder, o mais provável é tentar manobras regimentais para adiar a votação na própria comissão especial. Tentar um pedido de vista na quinta e não chamar mais sessão, até que haja um clima favorável, uma mudança de correlação de forças, o que também é difícil. E aí eu acho que também depende da posição dos partidos ao longo do tempo e qual vai ser o nível de assédio do governo para aprovar essa pauta. Está em jogo, Bruno, emenda, cargo por conta de voto impresso? Tem gente falando sobre isso? Ainda não ouvi nenhuma
pressão nesse sentido, nenhuma oferta de emenda, mas a gente sabe que isso é moeda de troca, né? A gente está com um novo ministro da Casa Civil, que é um senador experiente do PP, do chamado Centrão, que vai estar com um orçamento debaixo do braço para poder governar. Então, é possível que o governo lance mão desse expediente, mas, por enquanto, ainda não vejo movimentação nesse sentido. Bruno Góes, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Valeu, Bruno. Um abraço. Até a próxima. Obrigado a vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da TV Câmara e do canal no YouTube Foco do Brasil. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.